Bom dia a todos. Bem-vindos, irmãos e irmãs, ao nosso encontro nesta Eucaristia, nesta manhã de domingo, dia do Senhor. E hoje também celebramos o quarto dia da nossa novena em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida. Maria, missionária, cuidar do que é de Deus é a nossa responsabilidade. E assim, irmãos e irmãs, acompanhando na folha branca da novena de Nossa Senhora, acolher e saudar. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Maria, como é belo contemplar tudo o que foi feito pelas mãos divinas, os astros, planetas, as galáxias e o cosmo inteiro. E também a mais ínfima criatura que nasceu das mãos do Criador. Em vossa maternal proteção, despertai nosso coração para cuidar de tudo que foi feito por Deus e promovê-lo. Amém. Oremos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nos concedeis no vosso imenso amor de Pai, mais do que merecemos e pedimos, derramai sobre nós a vossa misericórdia, perdoando o que nos pesa na consciência e dando-nos mais do que ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderíeis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida de animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo, e depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs queridos no Senhor, a fé é um dom de Deus. É um presente que Ele nos dá. A fé foi Deus que nos deu. Este presente que enche a nossa vida de sentido e alegria. A fé é dom de Deus e supõe a nossa resposta. Ele nos dá. E dá a todos igualmente. Porém, cada um é chamado a responder a este presente que nos foi dado. A fé nunca é plena. Não é dado a nós de forma plena. Nós precisamos cuidar. A gente diz assim:
é dado como uma semente. Uma semente que ali já contém tudo. Mas ela precisa sair do estado de semente para se tornar aquilo a qual a semente foi chamada a ser: uma planta, uma árvore. Ela traz isso dentro dela. Mas se ela não for plantada e não for cuidada, ela não oferece a sua beleza, a sua sombra, as suas flores, o perfume, os seus frutos, a sua seiva, os seus remédios. Ela fica uma semente. Pode ser muito bonita, mas ela não revela a sua potencialidade. Não revela aquilo que ela carrega dentro de si. Assim é a nossa fé, nos é dada, mas é preciso exercitar-se nesta fé dia após dia, para que a fé conduza os nossos passos, anime a nossa vida, a nossa existência, nos ajude a produzir bons frutos, mostrar a força do amor, da caridade, da solidariedade, a fraternidade, o respeito, o compromisso com a justiça. A fé vai iluminando e enriquecendo o nosso viver. Meus irmãos, a fé não significa não perguntar as coisas para o Senhor. Veja a primeira leitura, o profeta vai dizer: Senhor, diante de tudo o que acontece, e aí? Cadê o Senhor? Quantas vezes nós falamos isso? O que nós fazemos? E aí, meus irmãos, veja a resposta do Senhor. Escreve numa tábua para não esquecer: eu estou com vocês, e aquele que é justo, que tem a sua vida enriquecida e iluminada pela fé, viverá. E é assim que nós procuramos viver os nossos dias. E aí é que nós entendemos a prece dos apóstolos no Evangelho de hoje. Certamente a comunidade estava passando por um momento difícil, enfrentando suas dificuldades, olhando a realidade à sua volta, onde, como dizemos, o mar não estava para peixe. E eles vão perguntar: e aí? Só que no coração fervoroso brota uma prece. E é a prece que não pode sair da nossa boca, porque o coração pede: Senhor, aumenta a nossa fé. Faça com que a nossa fé nos sustente. Não deixe a gente desanimar. A fé, meus irmãos, não é o muito saber, não é o resultado de muito saber, mas uma força que implica no nosso modo de viver, uma força que não é nossa, que é o presente de Deus, que vem de Deus e nos sustenta. Porém, pela fé,
nós nos comprometemos em viver aquilo que Deus, que nos deu a fé, nos ensina. E a gente precisa ouvir e praticar aquilo que Ele fala ao nosso coração, a sua palavra. E assim, meus irmãos, o nosso jeito de viver, as nossas atividades, elas ganham esta cobertura que a fé apresenta. E aí é que nós vamos entender aquilo que no final da primeira leitura foi dito para nós. Depois São Paulo retoma aos Romanos: o justo viverá por fé. Aquele que crê, vive no Senhor todos os momentos, mesmo aqueles de dificuldades. Os discípulos, meus irmãos, sentem a necessidade de serem ajudados, como nós sentimos isso. E aí o Senhor vai dizer para nós: olha, se vocês tivessem fé, mesmo pequena como um grão de mostarda. Vejam que a fé não é pelo tamanho, é pela qualidade. E a qualidade da fé está presente tanto numa porção tão pequenininha quanto um grão de mostarda, quanto se fosse, no comparativo, numa semente de abacate, que é bem maior. A mesma potencialidade está nas duas sementes, na de mostarda tão pequena e na do abacate que é maior. E é isso que importa. A força da fé é a qualidade, não é quantidade. E a fé, meus irmãos, não é para ficarmos pedindo para que amoreiras se arranquem das montanhas e se atirem ao mar. Não é para fazer espetáculos, mas para conduzir os nossos passos na fidelidade à vontade do Pai. Hoje nós lembramos no quarto dia da novena a mãe missionária, a mãe Aparecida, que vem lembrar para nós: é preciso cuidar da criação, da casa comum, tratar melhor a vida, tratar melhor a natureza, cuidar da casa comum, para que todos possam viver uma vida mais bonita, digna. Certamente todos vocês acordaram hoje, nesta manhã de domingo, manhã de primavera, um dia bonito apesar de quente, mas tão bonito. E todos vocês, tenho certeza, se prestaram atenção, viram, tem um colorido diferente. Vocês escutaram os pássaros cantando? Viram? A primavera traz coisas bonitas. Como é bom a gente perceber a natureza se manifestando, a vida se renovando. Não podemos permitir que o nosso egoísmo, a nossa ganância, destruam a criação. Precisamos cuidar. A fé vem dizer para nós todas estas coisas. E nós vamos, meus irmãos, passo a passo,
aprendendo com Jesus, porque a fé abre o coração, acolhemos Jesus que vem trazer para nós o projeto do Pai para a nossa vida. Vem garantir que a vida vai ser boa, e é boa em Cristo, e Ele garante o desfecho feliz da nossa vida na fé. E aí, meus irmãos, a segunda parte do Evangelho de hoje vem lembrar que nós somos chamados a realizar o projeto de Deus, e devemos fazer isso na obediência da fé, e na simplicidade, sermos humildes. É isso que Jesus conta na segunda parte do Evangelho que nós ouvimos. E quando nós tivermos feito tudo o que Ele apontou para nós, fomos servidores, colaboradores dele na obra, nós vamos dizer: somos simples servos, fizemos o que devíamos fazer. E o nosso coração está feliz, porque colaboramos com o projeto de Deus. A fé conduziu os nossos passos para um desfecho feliz da nossa vida. E assim, meus irmãos, é que nós participamos deste quarto dia da novena em preparação à festa de Nossa Senhora Aparecida, nossa mãe querida. Maria, mãe missionária, nos ensina a cuidar do que é de Deus. Que haja, meus irmãos, mais interação entre nós e a natureza, entre raças e culturas, e a Amazônia seja poupada de tantas agressões. Vamos cuidar melhor do que é de Deus e daquilo que nos foi dado, ter um olhar mais amoroso e respeitoso com a criação, cuidar da casa comum, na qual todos têm o direito de viver com dignidade. E rezemos. Hoje iniciou em Roma o Sínodo da Amazônia. Vamos rezar para que este esforço da Igreja, refletindo sobre este tema tão importante, nos ajude a descobrir caminhos novos, e o Espírito nos conduza e inspire as nossas ações. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, e que Nossa Senhora Aparecida, nossa Mãe e Rainha, rogue por nós, que assim seja. Amém.